Galera, bom dia, né? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, né? Abram aí na página 38, né? O tema 2, na verdade, que é esse tema que a gente inicia hoje, o tema 2 da nossa primeira unidade, a gente vai finalizar isso aí para a gente iniciar a segunda unidade, certo? Nosso tema 2 ele fala em transformações na França, certo? E a gente vai falar basicamente aí sobre o primeiro capítulo, né? Página 38, absolutismo na França, certo? A gente já trabalhou o absolutismo ano passado, a gente já iniciou falando sobre o absolutismo esse ano, mas vocês do ano passado, no sétimo ano, a gente falou sobre o absolutismo, né, que é o sistema absoluto que foi chamado pela burguesia lá na frente de antigo regime, né, naquele momento das transformações burguesas, das revoluções burguesas. A gente vai ver uma ainda nessa aula, talvez se der tempo, a gente ainda vai ver um pouquinho sobre a Revolução Francesa, que é talvez uma das principais revoluções burguesas, né, que é contra o regime absolutista. Então o absolutismo que surgiu lá no século XV, né, com as grandes navegações e tudo mais, aquele sistema que tinha um rei com um poder absoluto, daí o nome absolutismo, o rei tinha poderes absolutos naquele período, né? Você tem o absolutismo na França, né? O símbolo do absolutismo na França é esse rapaz aqui que a gente já falou sobre ele, né? Que é o Rei Sol, o rei Luís XIV. Luís XIV é chamado Rei Sol, a gente já falou sobre ele em anos anteriores, e se eu não me engano no início desse ano a gente falou um pouquinho sobre ele, né? Luís XIV, o Rei Sol, ele é o símbolo do absolutismo. Ele foi o rei que durou mais tempo no trono, foi esse cara aqui, Luís XIV, certo? Mas dando continuidade à nossa aulinha, a gente vai falar um pouquinho sobre o absolutismo na França. Por quê? Porque o absolutismo na França, ele vai ser tão diferenciado que ele vai gerar uma das principais revoluções que existiu no mundo, que é a Revolução Francesa, que a gente vai ver no próximo capítulo. O capítulo 2 fala sobre a Revolução Francesa, certo? Vamos dar continuidade aqui à nossa aulinha, né, falando sobre uma sociedade desigual, né? O que é uma sociedade desigual? Uma sociedade desigual é uma sociedade onde existe muita diferença social entre as classes, né? E na França, talvez tenha sido um dos maiores símbolos de desigualdade social. Ou seja, na França você tinha uma grande desigualdade entre as classes, né? Você tinha lá aquela galera que era privilegiada, né? O clero, que é a igreja, você tinha o rei e sua família, e os nobres, né? Aqueles antigos senhores feudais lá do feudalismo, esses nobres, eles são muito privilegiados no absolutismo. Eles ganham um prestígio muito grande, né? Grandes privilégios, não pagavam impostos. Vamos lembrar e vamos memorizar que no período do absolutismo, o rei não paga imposto, sua família não paga imposto, a igreja não paga imposto e os nobres também não. Aqueles antigos senhores feudais também não pagam impostos. Beleza? Tranquilo? E quem é que paga imposto nesse período absoluto? Principalmente o povão, né? Aqueles mais sem condições, camponeses, no caso da França, e quem? A burguesia. Lembrem que a burguesia, que surgiu lá na Idade Média, finalzinho da Idade Média, os comerciantes, né? A burguesia são os comerciantes, eles pagam impostos. Então você tinha uma galera que não pagava imposto, esses privilegiados, e outra que pagava os impostos para manter o privilégio desses caras. Quem mantinha o privilégio do rei, quem mantinha o privilégio dos nobres, quem mantinha o privilégio do clero, era justamente os impostos pagos pelo povo e pela burguesia. Então essa galera que era mais sofrida era quem mantinha o privilégio daqueles que tinham todos os privilégios, né? Então você tem aí uma sociedade desigual. Na França talvez tenha sido o maior exemplo de sociedade desigual, beleza? A sociedade desigual que vai gerar o quê? O povo vai sofrer tanto, pagar tanto imposto que vai chegar um momento que eles vão se revoltar. E aí vai se unir o povo com a burguesia e fazer a grande revolução do século XVIII. Lembrem que o século XVIII é chamado de século das luzes, beleza? Uma coisa importante aí, então, você tem nesse momento, nesse determinado momento, você tem um problema muito sério aí que vai gerar essa exploração
desse povo e dessa burguesia que vai gerar a Revolução Francesa, que é o que a gente vai ver no nosso segundo capítulo, beleza? Dando continuidade aqui, galera, cadê? Vamos lá. Olha aí, ó, um controlezinho aí, né? Uma brincadeirazinha. Por quê? Eu tô botando um controle aí. Porque o rei, ele dava esses privilégios, porque ele é o rei é quem tem o poder absoluto, ele que administra. Porque ele dava privilégios aos nobres, né? Lembre que o rei, ele é o rei, ele tem o poder total. Lembram disso, né? Ele tem o poder absoluto. E por que esse rei dava privilégios à nobreza? Porque os nobres também não pagavam impostos como a burguesia e como o povo. Por que ele tinha esse privilégio? Porque o rei, ele controlava os nobres criava-se um controle dando privilégios, né? Olha, eu estou te dando privilégio, então você não vai se voltar contra mim. Ou seja, o rei dar privilégios aos nobres era uma forma dele controlar esses nobres, né? Dele ter o quê? Controle, uma brincadeirazinha, mas é uma forma dele ter controle, certo? Então, de certa forma, você tem o rei passando esses privilégios para o nobre para que esses nobres não se revoltassem contra o rei. Lembra que o nobre ele tinha um certo poderzinho, mas assim, se eles estavam lá recebendo privilégios, eles não se voltavam contra o rei. Então, essa forma do rei ajudar os nobres, vamos dizer assim, ou dar privilégios aos nobres, era uma forma de quê? De você manter o controle desses reis, ou desses nobres, beleza? Tranquilo? Então vamos passando aqui para a gente dar uma olhada, né? Quando a gente fala aí na página, rapidamente aqui na página 39, Isso, página 39, você tem aí, ó, rumo ao fim, né? Esse tópicozinho aí que finaliza o assunto. Esse assunto é muito rapidinho, esse primeiro capítulo, aí a gente já passa lá para a Revolução Francesa, mas esse primeiro capítulo é mais rápido, né? Então, como é que ele fala rumo ao fim? O que é que está levando esse absolutismo na França rumo ao seu fim, né? Rumo a entrar em colapso? Por quê? Porque vai ter uma revolução contra esse sistema absolutista, que inclusive eu vou antecipar aqui, né? Vou dar um spoiler, como vocês gostam de dizer, né? Essa revolução vai levar o rei Luís XVI, não Luís XIV, Luís XVI, a perder a cabeça. Ele vai ser degolado. Acho que a gente já falou sobre isso, mas é só um spoilerzinho aí sobre o que a gente vai ver no capítulo 2, beleza? Então, rumo ao fim. O que é que vai levar essa sociedade absoluta de privilégios ao fim, né? Ou seja, aquela galera vai se cansar e a situação vai piorar, certo? Ou seja, a França, além de ter esses problemas que a gente está falando aí de desigualdade social, de exploração de um, de privilégio de outro, a França também, lá em 1775, vai passar por problemas sociais, que a gente já está vendo aí, essa exploração é um problema social, e também por problemas climáticos, gente. Ou seja, a França vai passar em um determinado período por problemas de secas gravíssimas, que vai fazer com que o problema social se agrave mais ainda. Ou seja, a França já está passando por tensões, né? Ou seja, aquele povo que está pagando imposto já está se revoltando, né? Ou seja, você tem um problema social e aí vem um problema climático, ou seja, a França passa por uma terrível seca ali em 1770, 1775, né? E isso vai gerar problema. Por quê? Ó, o principal produto de alimentação do povo era o trigo, porque era com trigo que você fazia o famoso pão francês, que a gente chama aqui de pão de sal, pão francês, né? Esse pão aí era feito de trigo e era a base da alimentação do povo francês, principalmente daqueles que não tinham privilégios, né? Só que com a seca, o que é que acontece? Diminui-se a produção de trigo, era um dos principais produtos franceses naquele período. Então, com essa seca, diminui-se a produção de trigo na França. Lembra que eu falei para vocês, lei de oferta e demanda. Diminui a produção de trigo, o que acontece com o preço? Se diminui o produto, aumenta-se o preço. É justamente o que vai acontecer. Esse probleminha da seca na França vai elevar o preço do trigo, elevando assim o preço de quê? De tudo que é feito com trigo. Inclusive, a base alimentar da população francesa, que é o pão, né? Então a população vai ter um aumento no preço desse pão e vai ter momento que a população não vai conseguir nem sequer comprar pão para comer. Ou seja, está pagando imposto para manter privilégio daquela galera e não está conseguindo nem se alimentar. Isso vai gerar
o que a gente vai chamar de revolta e que vai gerar uma revolução, que é a Revolução Francesa. Então perceba que a França, além de passar por problemas sociais, passa também por problemas climáticos, que vai gerar uma crise geral. Fome, miséria, exploração, privilégios de um, misérias de outro. Isso tudo vai gerar o que a gente vai ver no nosso segundo capítulo, a Revolução Francesa. Certo? E vamos ver aqui, olha aí, ó, bancarrota, né? O que é? Aí diz para vocês na página 39 que a França entra em bancarrota. O que é bancarrota? Bancarrota é quando você entra em crise total, em declínio total. Ou seja, a França gastava mais do que ganhava, né? Ou seja, gastava mais do que o que arrecadava. Então isso vai fazer o quê? Uma falência do Estado, uma falência da economia francesa. Isso a gente chama de bancarrota. A França entra em bancarrota. E aí é um problema social, um problema climático e um problema econômico, certo? A França está em total crise, ok? E outro problema, né? A França, além de estar passando por problemas internos, ou seja, fome, miséria, aumento dos preços, privilégios de um, desigualdade, revoltas internas, o pessoal já está se revoltando contra o rei. Você também tem crises externas. O que são crises externas? A França está participando de guerras fora da França, né? Por exemplo, uma das mais características, a Guerra de Independência dos Estados Unidos tem a participação da França. A França participa do conflito lá de liberdade dos Estados Unidos. Ela ajuda os Estados Unidos a se tornar independente contra a Inglaterra. França e Inglaterra eram inimigas. Só que isso gera muito gastos para a França. A França já está em crise interna, está gerando uma crise externa. Beleza? Vamos lá para finalizar. Aumento de impostos, né? Ou seja, como é que o rei está tentando solucionar a crise? Através do aumento de impostos, né? E quem é que paga imposto? Aquela galera que já está sofrendo. Burguesia e povão. Lembrem que a outra parte não paga imposto, beleza? Então, galera, a gente viu aí, né? Essa questão na França, esse absolutismo na França que vai levar a uma Revolução Francesa, que é o nosso segundo capítulo aí do tema 2, certo? Eu quero que vocês façam agora, ó, atividade de classe em casa, já que vocês estão em casa, mas é para fazer agora. Daqui a pouquinho eu venho com a correção da página 41. Vocês vão fazer na página 41 a parte sistematizar e refletir. E eu vou corrigir daqui a pouquinho com vocês no próximo vídeo, beleza?